A gravação começará em breve, gravando. Ok, começou, gente. Então tá. Bom, vou deixar o chat aberto, se alguém escrever algum texto, eu estou lendo aqui. Bom, gente, hoje eu vou só apresentar o curso para vocês e discutir algumas coisas, tomar algumas decisões que a gente precisa fazer aqui, tá? E perguntar algumas coisas, verificar se está tudo pronto para a gente, de fato, começar o curso. E sexta-feira é feriado, né? Então, na sexta a gente não vai ter aula. Eu vou passar uma tarefa para a semana que vem. Uma tarefa inicial só para ver como é que a gente está, tá? Eu vou contar como uma lista de exercícios também, mas essa vai ser mais para a gente ver se está todo mundo com tudo funcionando. Conteúdo bem simples. E o conteúdo mais específico a gente começa na semana que vem. Bom, deixa eu apresentar o curso para vocês, então. Primeira coisa que é o seguinte, eu venho dando esse curso há muito tempo e nessa etapa remota ele está um pouco mais complicado, porque a maneira com que eu costumava trabalhar era ir para a sala de computadores com vocês, passar um projeto, um exercício, uma discussão, e vocês ficam ali programando e tirando dúvida, me chamando, como se fosse um laboratório, né? Como se fosse uma prática de laboratório. Eu queria tentar fazer isso de novo esse semestre. Nenhum semestre remoto isso deu muito certo, porque, bom, para eu ver o computador de vocês têm que compartilhar a tela. Aí é um negócio meio complicado, né? Porque para eu ir de um em um, tem que ficar trocando quem está compartilhando e tal. Então vamos tentar criar algum esquema que eu consiga fazer isso, acompanhar o que vocês estão fazendo sem ter que ficar interrompendo vocês o tempo inteiro. De hoje para a semana que vem, eu vou pensar em alguma forma de fazer isso. Se isso não der muito certo, vamos vendo o que a gente pode fazer. Ainda não estou muito feliz com a forma de dar esse curso remotamente, tá? Por não conseguir acompanhar tudo. Bom, professor, só uma alternativa que me ocorreu, se for legal, o senhor fala, só para o senhor pensar. Somos em torno de 11 alunos? Isso. As aulas são quarta e sexta, né? Então, quando o senhor passasse um projeto e tal, o senhor podia dividir a gente em duas turmas e poderíamos encontrar o senhor 5 numa quarta e 6 numa sexta, para tirar dúvidas ou alguma coisa, se isso ajudasse. Só uma alternativa. Não sei. Que aí... O que o Hélio falou, eu conheço um site, chama Python Anywhere. Se eu não me engano, tem como compartilhar o código, mas eu não sei como faz isso. Mas já me informaram que tinha como. Tá, eu vou anotar. Esse eu não conheço, não. Não, veja. Tá, eu vou ver aqui. Dá pra gente trabalhar compartilhando tela, tá? Uma possibilidade que eu pensei é vocês, durante a aula, nessa parte prática de exercício, deixar a tela compartilhada, né? Todo mundo compartilha, porque o Google Meet permite isso, né? Que todo mundo compartilhe a tela ao mesmo tempo. E aí, quem está assistindo escolhe qual tela quer ver. Eu acho que isso dá para fazer. Aí eu vou trocando, né? Vou lá na tela da Dora, vejo como é que está o código dela, sem interromper ela, né? Se eu achar algum erro, alguma dificuldade, eu vou lá e falo alguma coisa. E mesma coisa com os outros. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é criar salas, né? Criar várias salas, eu vou trocando de sala, mas isso também não funcionou muito bem no semestre passado, não. Então, tem algumas opções. Vamos deixar isso para a semana que vem, tá? No pior dos casos, vocês ficam trabalhando e quando quiser tirar uma dúvida, me chama, compartilha a tela, tal, não sei. É que dessa forma de me chamar para compartilhar a tela, fica um negócio que eu fico aqui parado sem fazer nada, é meio esquisito, né? Então não é muito... A dinâmica não funciona muito bem. Mas vamos pensar nisso semana que vem. Deixa eu apresentar o resto do curso primeiro e tomar outras decisões mais simples primeiro. Bom, então eu estava dizendo que essa etapa remota tudo está diferente, eu estou tentando me adaptar ainda, então vocês me ajudem, pode mandar outras sugestões também ao longo do curso, a gente vai tentando melhorar. E uma outra coisa é que tipo, o Hélio e a Dora eu conheço, eu dei aula para a Dora de Física 2, né, Dora? Provavelmente. E o Hélio, eu nem lembro o que eu dei de aula para você, mas já dei aula para você de eletro, talvez? Não, teoria de grupos. Teoria de grupos, verdade.
Os outros, pela foto aqui, eu já vi o Francisco, acho que eu já vi o Gabriel, o Guilherme também. Acho que todo mundo eu vi, mas os outros eu não tenho nunca tive muito contato, né? Então, é engraçado que faz muito tempo que eu estou dando aula esse curso para turmas que eu conheço praticamente todo mundo. E esse ano vai ser diferente. Eu até conheço um pouco a Dora, do Física 2, um pouco o Hélio, teoria de grupos, mas não conheço tanto quanto eu conheci as outras turmas. Então, eu não sei muito qual é o conhecimento de vocês de programação, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Então, eu preciso que vocês conversem comigo para eu passar a conhecer vocês, tá? Isso a gente vai fazer um pouco hoje. Vou fazer algumas perguntas daqui a pouco para entender um pouco o que vocês esperam do curso, o que vocês esperam de física computacional, de programação em geral, né? Para a gente tentar direcionar o curso da melhor forma possível, tá? Agora, a primeira decisão que a gente tem que tomar, que foi a que eu mandei lá por e-mail, é esse lance da plataforma. A gente tem essas duas possíveis plataformas, o Google Meet, que a gente está usando agora, e o Teams. Eu tinha falado que eu prefiro o Google Meet. De fato, eu prefiro, mas ele funciona melhor, é mais leve no computador e tal, né? Agora, uma coisa que hoje eu tinha esquecido, e hoje, a hora que a gente começou a aula, eu lembrei, que é esse negócio de ter que ficar dando permissão para todo mundo entrar. Se eu não me engano, tem uma extensão do Chrome que autoriza todo mundo automaticamente, né? Eu vou tentar instalar ela aqui, porque senão é chato, né? Toda aula, alguém chega atrasado, tem que ficar dando permissão. Vou ver se eu resolvo isso. Agora, deixa eu compartilhar a tela aqui para explicar o porquê que eu estou falando dessas opções. Aí, queria que vocês me ajudassem a decidir. Compartilhar a tela inteira. É capaz de eu não conseguir compartilhar a tela. Deixa eu ver se vai funcionar. Tá compartilhando ou tá uma tela preta? Tá preto, né? Tá preto. É porque... Deixa eu parar aqui. É porque tô no Linux e eu estava testando a interface Wayland do Linux e eu esqueci que algumas coisas ainda não funcionam nela. Uma delas é o compartilhamento de tela. Para eu poder compartilhar, eu vou ter que reiniciar aqui o sistema. Mas tudo bem, acho que não... Vamos tentar evitar. Eu vou só falar, então, em palavras, o que eu estou pensando aqui. E depois eu... Não, deixa eu reiniciar, gente. Tem bastante coisa que eu quero discutir. Acho que eu vou sair da ligação aqui um minutinho e já volto. Eu vou só dar logout, login, é 1 minuto, e eu volto para a gente acabar essa discussão aqui, tá? Só 1 minuto. Ok, estava desligado o som, que voltei.
Vamos lá, agora eu consigo compartilhar a tela, só um segundo. Ok, estão vendo o compartilhamento agora, está normal, né? Bem? Aí, agora sim. Parece que eu estou sem som aqui. Acho que, perdão. Eu reiniciei e perdi o som também, que eu estava no Bluetooth. Deixa eu só ligar o Bluetooth aqui. Oi, estão me ouvindo agora? Fala alguma coisa para ver se voltou meu som aqui. Sim, sim. Beleza. Bom, então é o seguinte. As duas plataformas que a gente tem é o Teams e o Google, né? Então aqui, vejam, no Teams a gente tem uma interface que as coisas são mais integradas, eu até concordo com isso. Só não gosto muito porque eu acho ele pesado e tem algumas limitações. Então, o que a gente faria no Microsoft Teams? As discussões por texto, né? Vocês mandarem dúvidas, eu respondo as dúvidas e tal. As listas e notas, ele tem um sistema integrado que vocês devem conhecer já, e as videoaulas. As aulas tipo essa aqui, né? Que estão as aulas síncronas. Aí, as aulas síncronas, tipicamente eu gravo no Teams e salvo no Microsoft Stream. Aí vocês podem assistir as aulas assíncronas lá. Perdão, assíncronas, né? Depois de gravadas. As assíncronas eu coloco no meu canal do YouTube sempre. Então tá lá já. A alternativa que eu queria tentar é usar o Google Classroom, que vocês já criaram lá a conta, para eu lançar as listas e as notas. Só isso. Não quero ter discussão no Classroom, porque acho que é um pouco limitado as discussões lá. Mas acho que eu vou usar o Classroom para... Vou lançar as listas lá, aí vocês mandam as respostas lá também e eu coloco as notas, que aí fica tudo organizadinho, vocês acompanham as notas de vocês e tudo mais. As aulas, como hoje, no Google Meet. E as discussões, eu queria propor que a gente usasse o Slack. Vocês conhecem o Slack? Não. Eu já usei algumas vezes só. Quem que respondeu, Francisco? Isso. Bom, e aí, só antes de falar do Slack, e aí as aulas todas, síncronas e assíncronas, eu solto no YouTube. Eu gravo no Meet e depois jogo no YouTube. Aí as assíncronas, toda aula assíncrona, eu tento fazer ela de forma genérica, como se fosse uma aula que vale para qualquer ano, não só para vocês, mas para reaproveitar no futuro. Então essas eu deixo públicas. E as nossas aulas, tipo a de hoje, que é específica de vocês, que eu não vou reaproveitar em outros anos, eu deixo numa playlist não listada e mando o link para vocês, e aí só quem tem o link acessa, para não ficar negócio público à toa, né? Por que eu quero usar o Slack para as discussões? Bom, primeiro porque vocês estão aqui num curso de física computacional e têm interesse em trabalhar nessa área, e vocês vão descobrir que uma grande parte dos grupos que trabalham com cálculo numérico computacional, ou se vocês forem sair da academia, trabalhar em empresas, a organização dos times das empresas tipicamente usa o Slack ou algum parecido. Tem o Slack, o Rock, o Mattermost, o Gitter, tem uma Elementary, tem uma infinidade de sistemas de coordenação de times que são úteis, principalmente para programadores. Tem diversos recursos de programação aqui dentro desses ambientes. Então, eu queria usar o Slack para isso, porque não só vai ser útil para a gente discutir, é mais interessante para discussões do que o Teams, mas porque é a ferramenta que se usa nessa nossa linha, tá? Então, acho que é interessante. Vou mostrar o Slack funcionando para vocês terem uma ideia como é que é. Outras vantagens dá para configurar o Slack para usar LaTeX. Então, se a gente tiver que discutir uma equação, alguma coisa, ele já renderiza a equação bonitinha na tela para ficar mais fácil a discussão. E ele também, se você copiar e colar um código, Python, C, Fortran, o que for que seja, ele coloca colorido, coloca indentado, fácil de levar a discussão. Então, para discussões de programação e de física, é muito mais apropriado trabalhar com o Slack do que o Teams.
Então, o único problema daqui é que aqui em cima a gente tem duas plataformas, né? A Microsoft e o YouTube, pensando que o Teams e o Stream é praticamente a mesma coisa, né? E aqui a gente passa a ter um número maior de plataformas, né? O Classroom para as notas, o Meet para as aulas, o Slack para discussões e o YouTube para as gravações. Perdão. Mas tudo bem a gente seguir desse jeito aqui? Vocês se incomodam de ser esse tanto de interface? O Slack funciona no navegador, vocês não têm que instalar, tá? Mas se quiser instalar, é melhor. Pode ser? Alguém se opõe, prefere seguir com algo mais simples, mais integrado, igual o Stream? Eu tenho uma dúvida. Diga. É porque outro professor já falou, e eu acho que eu vi em algum lugar, que o Google Meet, a partir de não lembro quando, as reuniões podiam ser de duração apenas de 1 hora. Sim, mas é para a versão gratuita. O que a gente está Ah. usando aqui é diferente. Pode ficar Obrigada. sossegado. Tá? Inclusive, eu estou gravando. No Google Meet padrão não dá para gravar. Aqui eu gravo por ele mesmo, porque eu tenho uma conta especial, né? Conta não gratuita. E aí eu tenho mais recursos. Tá ok? Bom, então se vocês não se incomodam, a gente tenta seguir aqui. Ó. Deixa eu mostrar um pouquinho do Slack antes de falar do curso, só para vocês verem como é que ele é. E depois eu mando o link para vocês entrarem na turma do Slack, né? E aqui. Então, aqui eu tenho o Slack instalado, tá? Mas no site ele é a mesma coisa. Aqui. Então, veja, aqui eu já criei uma turma que eu chamei de FISComp 2022. Só lembrando aqui, eu estou usando o nome do semestre das aulas, não estou pondo 2021. Para minha organização aqui, é melhor eu colocar o semestre vigente da aula, tá? Bom, aí aqui tem as pessoas que participam do grupo. No caso, estou só eu, por enquanto. Depois eu mando o link para vocês entrarem. E eu posso criar canais. Tem um canal geral, é a discussão geral. Eu posso criar canais específicos. A gente vai desenvolver projetos, eu posso criar um canal para cada projeto e as dúvidas ficam ligadas àquele projeto. Ou posso criar um canal para cada dupla, se for trabalhar em duplas, por exemplo, e coisas assim, né? Para as discussões mais restritas. Aqui é onde a gente põe as mensagens, né? Então, só para mostrar para vocês que dá para usar LaTeX. Então, usar LaTeX. Se eu colocar, sei lá, E igual a MC quadrado e enviar a mensagem, ele renderiza. Ó. Então, ele renderiza como equação. E eu posso colocar a equação também na forma de linha, né, do LaTeX, né? Colocar 2 cifrões, aí eu posso colocar, por exemplo, alfa igual a integral de f de x dx, sei lá, qualquer coisa aí para... Cara, fica um negócio bem elegante. Como a gente vai ter discussões que envolvem tanto programação quanto física, matemática, essa estrutura aqui é bem interessante. Só que essa renderização LaTeX não é nativa dele, tem que instalar o Slack e tem que instalar um pacotinho. Um pacotinho Python que você instala e roda, é bem fácil de fazer funcionar. Isso se tiver com o Slack instalado. Se for usar o Slack no navegador, aí tem uma extensão para o Chrome que renderiza as equações. Tá? Mas funciona bem. E outra coisa que eu falei dos códigos, né? Então, se eu mandar um código Python aqui, por exemplo, ó, a gente manda assim. Import, sei lá, numpy snp x igual a... para qualquer coisa aqui. Se eu enviar, ele coloca o código. Aqui eu esqueci de informar que o código é Python, né? Mas ele colore. Deixa eu editar a mensagem. Perdão. Bloco de código. Lugar onde eu informo a linguagem, agora eu me perdi aqui, mas depois eu vejo.
Bom, mas tudo bem, depois eu vejo. Mas ele colore, deveria ter colorido, não sei por que não coloriu. Mas é basicamente isso, ele é uma interface bastante útil para as nossas discussões, tá? Aí eu vou mandar o link para vocês entrarem na turma e o link da extensão do Chrome para renderizar e da extensão para instalar, para ele renderizar nativamente. Tudo bem? Vou apagar essas mensagens só para não ficar sobrecarregado aqui à toa. Bom, agora vamos discutir o curso em si. Primeira coisa o que a gente espera de notas. Então, eu vou dividir as notas do curso em duas categorias, listas, que vão contar com 70% das notas, e eu vou mandar uma lista a cada 2 semanas. Vão ser exercícios curtos, tá? Coisas simples, aplicações daquilo que a gente viu em aula. Muitas dessas listas a gente vai fazer durante a aula, nessa tentativa de dinâmica que a gente vai fazer. Eu passo exercícios, já vão fazendo e entrega na semana seguinte, mas a gente já vai fazendo durante a aula. E os projetos. Então, os projetos eu quero que sejam em duplas, talvez alguém fique com trio, não sei se serão 11 alunos, porque pode ter alguém que vai entrar depois da matrícula, né, tem o ajuste depois, pode ter alguém esperando, eu não sei. De repente forma 12 pessoas, não sei, vamos ver. Se não tiver jeito, alguém faz em trio ou alguém faz sozinho, se preferir, tá? Mas no máximo em dupla. E um trio, se precisar, se for uma exceção. E vão ser 2 projetos por dupla. Um projeto para apresentar na metade do curso, 10 de setembro, e um projeto para apresentar no fim do curso, dia 3 de novembro. A apresentação vai ser em forma de seminário, ok? Seminários de 20 minutos aqui para a gente só. Vai ficar gravado, mas não vou colocar público, vou deixar só para nós. E aí a questão é quais são os tópicos que a gente vai apresentar. Que tópicos que a gente vai ver. Mas antes de discutir os tópicos, só para fechar aqui a parte das notas, eu não vou ficar cobrando presença. Eu nunca cobro presença, não tenho problema de alunos faltarem na minha aula, então espero que vocês continuem da mesma forma, né? Venham na aula com frequência e eu não preciso cobrar presença. Se alguém tiver que faltar por algum motivo, paciência, não vou ficar enchendo o saco por causa disso, tá? As aulas, inclusive, vou tentar fazer essa aula mais dinâmica, então, né, se perder, pode tirar a dúvida depois, vai estar gravado também. Ok, alguma dúvida nessa parte? Alguma coisa, assim, desses fundamentos do curso que eu deixei de fora, que eu esqueci de falar? Não. Serão quantos projetos, professor? 2. Um para apresentar no meio do semestre e um no final. 10 de setembro, 3 de novembro. Tá, 15 pontos. 15 pontos cada um, e as listas 70%, 70 pontos aí, não sei quantas listas vão ser. Eu vou tentar mandar uma a cada 2 semanas, ou de repente uma por semana, se for mais curta, né? Então, total de listas eu não sei dizer quantas vão ser, tá? Eu vou mandar aulas assíncronas também, mas são basicamente algumas que já estão no meu canal do YouTube, e outras que eu vou preparar em breve, mas que são semelhantes àquelas lá, só, né, discutindo tópicos específicos e introduzindo alguma coisa que a gente vai precisar na aula seguinte para a discussão. Vou mandar também materiais para vocês lerem, né, links, tipo, uma coisa que eu não falei, a bibliografia, né, deixa eu abrir aqui a minha página. Então, na minha página, vocês veem aqui em classes, né, aulas. Bom, aqui eu vou pôr todos os links. Então, tem o link do Classroom, o código. Aqui eu coloquei o link da aula de hoje. Eu acho que dá para a gente usar sempre o mesmo link, né, em todas as aulas. Se der, eu vou deixar aqui e a gente vai usando. Tá? Aí aqui tem o seguinte, tem o meu canal do YouTube, deixa eu abrir aqui rapidinho, para vocês verem. Vocês podem vir aqui em playlists, e aqui vai ter uma playlist de física computacional. Tá? Então, tudo que é do nosso curso, eu costumo colocar aqui. Então, aqui vocês vão ver já uma introdução ao Anaconda, ao Jupyter e a linguagem de Markdown. Acho que eu falo um pouco do Spider aqui também, se não me engano. Vou verificar, se eu não estiver falando do Spider aqui, eu adiciono um vídeo sobre o Spider também.
Aí, essas aulas que estão aqui, vocês estão vendo que é sobre mecânica quântica, né? Todas elas, porque são aulas que eu dei no semestre passado no curso de quântica computacional. Algumas delas vão ser úteis para a gente também, mas aí eu falo para vocês, olha, para a semana que vem assiste tal vídeo, eu passo o link e tal. E vou adicionar outras aulas assíncronas aqui com conteúdos mais voltados para o nosso curso, que é de introdução, e vão complementar isso daqui. Mas vai estar tudo aqui, tá? Vai estar tudo basicamente nessa playlist aqui. Vocês podem já dar uma olhada se quiserem. Se voltar aqui, tem outras playlists. Cadê? Tem uma faltando aqui. Aqui. Tem uma sobre introdução à programação em C. Isso aqui essa aqui eu acabei não fazendo muita coisa. Acho que tem... O que é isso aqui? Sei lá porque que isso está aí. Coloquei sem querer. Tem duas listas aqui. Essa daqui talvez seja útil, tá? Talvez esteja no lugar errado também. Essa aqui é um pouquinho sobre programação em C, que eu comecei a dar um curso em C, mas a gente foi interrompido pela pandemia. Então acabou que não tem muita coisa nessa playlist aqui. Mas fiquem de olho, tá? Então eu vou sempre colocar alguma coisa, principalmente nessa daqui. Tudo bem? A outra coisa é esse livro aqui, né? Entre aspas. Aqui é o que eu comecei, eu estou escrevendo, eu tenho várias notas de aulas que estão dispersas em vários lugares. Em PDF, em páginas do GitHub, e essa daqui é a principal. Então, eu estou tentando transcrever tudo que eu tenho para essa página. Ela está incompleta porque é muita coisa e demora um tempo para transcrever tudo. Mas os primeiros capítulos estão aqui. Então, a introdução ao Python, introdução ao Matplotlib e ao NumPy estão praticamente completas. Então, principalmente quem nunca viu Python, quem vai ver Python pela primeira vez, pode dar uma olhada aqui nessas minhas introduções. E aos poucos eu vou colocando mais conteúdo aqui nessas sessões e adicionando sessões, tá? Outros lugares que vocês podem... E aqui sempre vai ter links também complementando, tá? Em todas as páginas aqui, tem links para tutoriais que complementam os assuntos aqui, né? Tratam no mesmo assunto, mas com outra visão e tal. Então, vocês podem seguir aqui para ir acompanhando. Outros lugares que vocês podem verificar... aqui embaixo tem o link do GitHub, do meu curso anterior. Esse daqui não tem muita coisa, acabei não preenchendo esse site aqui, ficou só em PDF. Esse aqui tem bastante coisa. Acho que esse tem bastante coisa. E é isso. Então, nesse daqui, ó, Introdução à Física Computacional, tem bastante links interessantes aqui embaixo, de tutoriais que vocês podem se interessar. Tem uma lista de livros que são interessantes para a gente. Muito do que eu vou discutir aqui está baseado no conteúdo desses livros aqui. Tá? Tem alguns blogs, alguns sites que são interessantes, com exemplos de física computacional em geral. E, mais importante, tem aqui ó, o link da primeira versão do meu livro de computacional. Esse está mais completo. Se vocês clicarem aqui, acho que vai baixar o PDF. Esse aqui está escrito em linguagem Julia, mas os fundamentos são os mesmos. Então, vocês podem usar ele para pegar a parte da discussão dos algoritmos e tal. Tá? Deixa eu ir aqui para o índice dele. Então, tem uma introdução à linguagem Julia, que é parecida com a linguagem Python. Então, tem coisas aqui que dá para conceitualmente entender. E aqui a parte de implementações numéricas dos códigos. Então, um capítulo sobre cálculo numérico, né? Integrais, derivadas, basicamente. Um capítulo sobre equações diferenciais, vários exemplos, vários casos. Transformada de Fourier, e é só isso. O 5 e o 6 estão incompletos, tá? O 7 também está incompleto. Então, até o capítulo 4 está preenchido. Então, aqui tem bastante conteúdo para vocês seguirem que ajuda a gente a complementar o curso, tá? Então, é uma boa fonte. A princípio, tudo isso daqui, esse é o conteúdo que eu estou transcrevendo para aquela página principal aqui, né? Para esta página aqui. Então, com o passar do tempo, eu vou transferir tudo que estava naquele livro para esse conteúdo, mas isso vai demorar um pouco. Então, enquanto isso, está meio espalhado nessas várias páginas, mas todas elas vocês encontram a partir daqui da minha página principal. Está tudo listado aqui, tá? Outra coisa é que aqui em cima, ó, se vocês vierem na pasta Class Notes, aqui tem os PDFs,
também tem conteúdo que está no PDF que não está transcrito para a página, para o livro em si. Então, esses conteúdos aqui eu vou reaproveitar vários deles para as nossas aulas, tá? Então, quem quiser se adiantar, pode dar uma olhada nesses 10 PDFs aqui, que tem bastante coisa de introdução ao Python, ao Matplotlib, né? Ao NumPy, e aí vem alguns conteúdos mais específicos, equações diferenciais, transformada de Fourier, e por aí vai, tá? Então, quem quiser dar uma olhada, tem aqui também algum conteúdo. Só para enfatizar, eu estou passando rápido, mas todo esse conteúdo está ou aqui ou nessas páginas aqui embaixo. Então, salvem a minha página principal e a partir dela vocês vão encontrar tudo com facilidade. A última que eu não falei, que é essa daqui, de computação de alto desempenho, aqui tem bastante coisa, mas é voltado para um curso de computação de alto desempenho em linguagem C. Então, é diferente do nosso. A única coisa que é interessante... Bom, tem várias coisas que podem ser interessantes aqui, porque tem um pouco dos algoritmos está discutido aqui. Principalmente, eu acho, que o de transformada de Fourier. Aqui na pasta FFT, tem a minha discussão da transformada de Fourier, e aqui a discussão dos fundamentos, aqui embaixo, a parte de fundamentos, que não é específica de nenhuma linguagem, que é fundamento matemático mesmo, está melhor descrita nesta página do que nas outras. E quando eu transcrever para a página nova, vai ficar parecido com isso daqui. Bom, fora isso de bibliografia, né, eu vou passar uma listinha para vocês de alguns livros que são interessantes. Alguns estão online, dá para acessar online, outros só se baixar o PDF, né. Na biblioteca nossa tem pouca coisa, mesmo se a gente tivesse acesso físico à biblioteca, os livros que tem lá não são bons, tá? Então, eu vou passar links no YouTube, links da Wikipedia, páginas com documentação, tutoriais e coisas desse tipo, com a parte de programação. A parte de física mesmo, dos fundamentos de física, aí eu vou passar capítulo do Moisés, capítulo do Tipler, quando a gente chegar em quântica, capítulo do Griffiths, coisas assim. Aí tem que ou seguir as minhas notas ou pegar os livros específicos. Tá ok? Bom, por último, eu queria discutir com vocês essas perguntas que estão aqui embaixo, mas antes delas, para estar ligado com essas perguntas, eu queria saber de vocês mesmo. Eu queria passar um por um aqui, para, de fato, né, quase que conhecer vocês. Queria saber o que vocês esperam do curso, que tipo de física e de programação vocês esperam ver. Acho que eu falei no e-mail, né, o curso vai ser em Python, a gente vai fazer o curso em Python, a maior parte de vocês lá no e-mail que eu mandei respondeu que tem alguma experiência com Python, pelo menos, alguns em Fortran, alguns em C, mas o nosso curso a gente vai fazer em Python mesmo, tá ok? E aí eu queria passar um por um para saber essas perguntas. O que vocês esperam aprender de programação e de física computacional? Que tipo de problema vocês querem tratar? Nesse sentido, vem essa pergunta aqui, ó. O que cada um de vocês faz na iniciação científica? Quem está fazendo? Se alguém não está fazendo, que tipo de física está interessado em estudar? Isso me ajuda a guiar os projetos, né? Eu tenho que escolher os projetos aqui para a gente fazer, além das listas. E se vocês me ajudarem aqui agora com essas respostas, eu posso bolar projetos diferentes do que eu costumo passar todo ano. Vamos lá, vocês me respondem? Posso passar um por um aqui? Eu vou pegar pela lista que está aqui no meu próprio, na tela aqui, tá? Então, o primeiro aqui é a Dora, que está na lista aqui, na ordem alfabética. Dora, quer falar um pouquinho o que você espera? Então, faz um bom tempo que eu queria fazer essa matéria, só que sempre batia o meu horário, porque eu sempre tive um pouquinho de curiosidade de saber sobre Python, e era uma linguagem que eu não sabia, mas eu acabei aprendendo um pouco de Python, então estou um pouquinho familiarizada já. Conheço algumas bibliotecas que você tinha falado. Uhum. E eu acho que eu gostei, aí eu quero descobrir mais. Não tenho nada muito específico por enquanto. Eu estou mexendo no Django por enquanto. Mas eu tenho vontade de... Oi?
Não, ok, pode continuar. Mas eu tenho vontade de saber um pouco sobre machine learning e inteligência artificial. Uhum. Esse é um tópico que eu acho que bastante genérico, né? Todo mundo vai querer. Você está fazendo alguma iniciação científica, alguma pesquisa já ou não? Não, mas eu tô com um projeto. Do que? Então, ainda não tem nada definido, mas a gente vai usar o Django por enquanto. Python, Django, e provavelmente, eu não lembro se é o machine learning ou inteligência artificial agora. Mas é alguma coisa na área de Python, que eu só não tenho uma ideia fixa. Tá, mas o problema físico, você tem alguma ideia ou não? Não, porque eu ainda Tá, estou me familiarizando com o Django, né? tá. Ok. Próximo aqui na minha lista é o Francisco. Oi, oi. Oi. O áudio tá bom? Tá ótimo. Então, eu espero, quando eu vi a ementa do curso e depois aquele formulário que você mandou pra gente, eu tô mais interessado, assim, em ver sobre simulações, né? Essa parte de soluções de EDO, essa parte bem mais de cálculo numérico mesmo. Mas o que eu mais queria ver é essa parte de simulações, onde que a gente consegue aplicar esses conceitos de machine learning Tá. e basicamente isso. Você faz alguma IC já ou não? Faço. Eu estou estudando partículas, Com quem? Boselli. Tá. Partículas com o Boselli? Que tipo de partículas? O que você Isso. tá... Então, a gente está bem no começo, né? Porque como não é uma área que é a especialidade dele, né? Então a gente está indo bem devagar. Entendi. Mas a gente já está pensando num projeto que usa essa parte de computação, que é na parte de decaimento de a parte de aniquilação, o elétron e o antielétron. Aí tem como você pilotar gráficos de seção de choque. Aí vocês fazem via Monte Carlo. Isso. Ok. Tá ok. Próximo é o Gabriel. Oi, tô aqui. Lá. Então, o que eu tenho mais interesse mesmo é na parte de machine learning e acho que é isso. Tá, e você faz alguma IC já? Tá pensando em fazer IC? Como é que tá? Eu vou começar um projeto agora com o John Muir de espectroscopia. Espectroscopia. Então, uma coisa que talvez você goste muito é de transformada de Fourier. Ok. Preciso bastante. Vou marcar esse aqui porque esse é novo. Os que eu não estou marcando é porque já faz parte do arcabouço geral, tá? Então, a espectroscopia, você vai precisar bastante de transformada de Fourier e trabalhar sinais e coisas do tipo. Tem um projeto interessante nesse que eu já fiz. Não é nada avançado, tá? Os projetos que eu vou passar aqui são mais brinquedos, tá? Não vou fazer porque projetos de verdade complexos é uma IC que leva um ano, né? Não dá para fazer num semestre, em algumas semanas. Mas tem um que eu fiz há algum tempo atrás, cara, que é bem interessante, que é fazer um osciloscópio com um microfone, com áudio, tá? Você captura o som do computador e analisa a decomposição espectral dele e tenta montar um osciloscópio mesmo, né? Aí dá para... Uma coisa que eu fiz foi pegar... você programa no computador, né? Aí você pega um celular e tem os geradores de frequências no celular, né? Gerador de ondas no celular. Aí você põe lá, escolhe uma onda de, sei lá, 1000 Hz para tocar no celular e coloca perto do computador e o seu osciloscópio deve, né, capturar o som e mostrar a frequência. Aí você pode pegar dois celulares, colocar duas frequências diferentes para ver batimento, tem umas brincadeirinhas. É algo bastante simples, mas é simples para quem tem experiência. Para quem está começando pode ser difícil de entender. A gente pode brincar de, por exemplo, fazer a captura do áudio, fazer a transformada de Fourier, analisar a decomposição do áudio, do osciloscópio em si, e aplicar filtros, né? Porque os filtros de áudio envolvem bastante transformadas de Fourier. Filtros de imagem também envolvem transformadas de Fourier. Passa baixa, passa alta, dá para implementar essas coisas para a gente
aprender um pouquinho. Tá? Só para dar uma ideia geral, depois eu vou pensar melhor. Beleza, bem legal. Próximo, Guilherme Gomes. Eu gostaria de aprender um pouco mais sobre Python, né? Porque é uma linguagem que eu não conheço. Só aprendi C e um pouquinho de Maple. E também eu vi sobre inteligência artificial Pode falar. no questionário lá. Uhum. Gostaria de aprender um pouco também. Eu acho que é isso. Alguma iniciação científica? Não tem. Tá pensando em fazer? Tem algum interesse, alguma área que te interessa mais? Ainda não sei. Tô pensando. Tá, ok. Hélio? Ô, pessoal, tá me ouvindo direitinho? Então, eu tenho interesse, porque eu sempre tive um pouco de dificuldade em programação, e Python foi uma das linguagens que eu comecei a estudar pela força das coisas mesmo, né? Então, eu estava querendo aprofundar um pouco mais e compreender e dominar o básico e aprofundar um pouco mais na linguagem. A sua IC, você me mandou dúvidas da sua IC no passado, mas eu esqueci com quem que você está fazendo IC. Eu faço isso com o Jorge. Com o A Jorge. gente está simulando um isolante topológico bidimensional. E eu queria muito aprofundar e ter um bom conhecimento, um bom domínio em trabalhar com matrizes e fazer alto valor, alto vetor, manipular direitinho tudo isso. E eu também queria, até mesmo para IC, né, porque mais para frente a gente vai implementar isso, saber como implementar na linguagem de computação a parte de emaranhamento. Como que faria, se tem uma técnica especial, se não tem, porque eu não faço a menor ideia de como funcionaria isso. Ok. Eu vou marcar aqui emaranhamento genericamente, mas não sei. Preciso pensar em algum projeto. Professor, também só uma pergunta, porque realmente eu não sei. Mexer com funções de onda também, né? Seria, sabendo mexer com funções de onda, estados, tudo mais, é a mesma coisa, a gente usaria o mesmo princípio para mexer com uma densidade de estados, caso fosse necessário mexer com matriz de densidade? Mais ou menos. Aí você tem Bom, a gente vai trabalhar, eu vou passar projetos, listas também, que envolvem a equação de Schrödinger, que entra na quântica, tá? Eu marquei aqui do lado a tight binding, que é o que você está usando com o George, né? Sim, tem pacotes do Python, que é o PyTB e o Quant. Você não está usando nenhum desses dois, não, né? Não tinha nem conhecimento deles. Tá, então, para implementar cálculo de estrutura de bandas, que é o que você está fazendo, cálculo de transporte, densidade de estado, essas coisas, esses dois pacotes são muito úteis. Então, um possível projeto é aprender a usar e ilustrar coisas interessantes com esses pacotes. Tá? Aí você falou da matriz de densidade, né? A matriz de densidade em termos de fundamentos matemáticos, é uma equação diferencial. Então, todos os fundamentos de equação diferencial que eu vou passar aqui se aplicam também. O que muda da matriz de densidade é que uma equação diferencial que atua numa matriz, e não uma equação diferencial que atua num vetor, ou numa função, né? Então, tem algumas complexidades a mais, mas não é criticamente mais complexo, não. Eu vou anotar aqui para lembrar. Para trabalhar com matriz de densidade, tem um outro pacote que é o QTIP. Eu não costumo usar muito ele é bastante complicado, ele é muito poderoso, mas não é um pacote que eu tipicamente apresento nesse curso de introdução, porque não dá tempo. Precisaria dar quase meio semestre para ensinar ele, porque tem que ensinar, para entender ele, tem que ensinar muita quântica que não é quântica da graduação. Tá? Desde o começo, a utilização básica dele envolve nomenclatura e conceitos de quântica que a gente não vê na graduação. Então, é difícil passar o QTIP num curso de introdução. Mas, de repente, se alguém estiver muito interessado por um projeto, e não como lista,
talvez dê para colocar o Qt como algo interessante. Ok? Bom, próximo, João Matheus. O que eu espero é conhecer mais sobre Python. Eu tive só um pouco de conhecimento bem iniciozinho mesmo, querendo aprofundar um pouco mais para resolução de transformada e EDO. Não faço nenhuma iniciação científica e também não me encontrei em nenhuma área ainda. E é só para conhecer mais sobre Python mesmo, esse aprofundamento. Tá, você não achou a sua área ainda, mas tem alguma coisa na física que te chama mais atenção? Alguma coisa que você gosta mais? Eu gosto de onda. É uma coisa que mais me despertou curiosidade, assim, foi... E das matérias que você já fez, eu não sei, eu nem sei em que ano que vocês estão, né? Tá espalhado, cada um é de um ano diferente. Isso, Né? cada um de um ano. Das matérias de teoria, qual que te interessou mais, por exemplo? Teoria como assim? Física, ondas em física 2 ou ondas eletromagnéticas, por exemplo, ondas Ondas eletromagnéticas é algo bastante... eletromagnéticas, ondas eletromagnéticas. Ok. Ok, tem projetos bastante, tem um projeto que é um tanto complexo, mas talvez dê para levar, dependendo de como é que a gente seguir aqui, que é resolver as equações de Maxwell numericamente. Ela não é um projeto fácil, mas é algo muito bem conhecido, tá? E Certo. podemos tentar, tá? Certinho, obrigado. Tem coisas interessantes. João Pedro. João Pedro fugiu, pelo menos, do jeito? Vamos passar para o próximo. Matheus Abrão. Matheus mandou em texto aqui, tá sem áudio, Matheus? Uhum. Vou ler em voz alta, só para... Não faço C ainda, sem um pouco de Python, uso o PyCharm. Gosto bastante da ideia de usar quântica e computação juntas. Meu microfone está com problema, tarará. Eu sei LaTeX, Machine Learning da hora, ok. Tá. Mas da física, então, alguma área da física que te chama mais atenção, que você gostaria de seguir? Eletromag também, ok. Tá certo? Eu troquei para o chat agora, perdi a lista de pessoas aqui. Faltou um só, né? Quem que faltou? Tiago. Sou eu. Tá dando para me ouvir? Dá. Tá, eu queria aprender um pouco mais da parte de tratamento de dados, que, por exemplo, nesse que eu faço, a gente faz um experimento e o que retorna pra gente é dados em forma de TXT. Eu queria conseguir usar melhor ele sem precisar de outros programas externos, tipo o Origin. Aham. Mas que tipo de manipulação você está falando? Fazer gráfico a gente vai fazer nas primeiras aulas. O que mais? Por exemplo, eu queria uma forma mais fácil de organizar eles. Não sei como definir muito bem aqui, por enquanto. Professor, posso entrar só no meio? Pode. Porque ele falou que me lembrou uma grande dúvida que eu tive ao longo da IC, conseguir, tipo, eu pego todos os dados de uma matriz que eu fiz lá, né, que eu tenho os autovalores dela, eu queria salvar esses dados em arquivos TXT e manipular eles fazendo tabela, tipo, faço tabela com vetor de onda e depois eu faço, no mesmo arquivo, faço tabelas com os autovalores para cada valor de K, entende? Eu acho que isso tudo também é extremamente importante para nós. Sim. Tem uma mensagem aqui, peraí. O João Pedro respondeu aqui. Faz IC com o Adamo. Produção e caracterização de phantoms de pele. Ok, João Pedro, tá, ok. Entendi. Certo. E você... Oi? Tá dando para me ouvir? Dá, pode falar. Eles falaram de arquivo TXT. Eu acho que seria legal também ver o CSV. Sim, é a mesma coisa.
Sim. Tem o arquivo CSV e tem o Pandas, né? O Pandas é bastante útil. Eu não gosto muito de usar Pandas para coisas simples, mas para coisas complexas ele é útil. Tem o DAT também, né? É a mesma coisa. DAT e TXT é a mesma coisa, é um arquivo de texto. CSV também é um arquivo de texto. O que muda é a organização interna. Tá? Isso não faz diferença. Para quem falou de Eletromag, ó, eu coloquei uma sigla aqui, FDTD, que é Finite Differences in the Time Domain, diferenças finitas no domínio temporal. Essa é a técnica mais bem estabelecida para trabalhar com as equações de Maxwell, para resolver elas numericamente. Não sei se é a melhor, eu nunca trabalhei muito com equações de Maxwell, tá? Mas eu conheço essa daqui e sei que ela é bastante complicada. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, é interessante. Ok? Bom, ok. Acho que foi todo mundo, né? Faltou alguém? Não, né? Não esqueci de ninguém, não, né? Passei por todos. Okay. Alguém mais quer falar alguma coisa? Professor, Oi. a gente vai precisar subir os códigos no Git, lá no GitHub? Eu estava querendo. Estava Tá. pensando nisso. Conversei com a Mariana sobre isso hoje, depois do almoço. Pelo seguinte, eu acho que eu não vou obrigar ninguém a fazer isso, não, mas seria interessante. Porque está tendo uma discussão agora aqui no NDE, esse curso de computacional vai se tornar obrigatório no futuro, tá? Por enquanto ele é optativo. E eu acho que tem uma grande diferença entre o curso optativo e o curso opcional, é que aqui vocês todos se inscreveram porque vocês querem aprender Python. Então vocês têm um interesse pessoal no assunto, querem aprender a programação voltado para física e tal. E obviamente aqui, nesse sentido, tipo, eu estou falando para a gente usar o Slack, por quê? Porque se vocês querem trabalhar com computacional, é legal aprender essas ferramentas que vão ser cobradas no futuro de usar, é a maneira com que as pessoas trabalham. O Git é a mesma coisa. Quer trabalhar com física computacional, vocês vão ter que trabalhar com Git. Quem trabalha em grupos de pesquisa ou fora da academia, vai trabalhar em empresas trabalhando com programação, machine learning principalmente, vocês vão usar Git. Vão usar Git e vão usar Slack, ou variações disso. Então, sim, seria legal a gente ver essas coisas aqui, nesse curso, por ser optativo. Uma vez que esse curso se torne obrigatório, aí vai vir todo tipo de aluno, né? Vai vir aluno que quer aprender programação porque tem um interesse pessoal naquilo, e vai ter aluno que vai estar fazendo porque é obrigatório, e não tem tanto interesse, mas né, é importante ter uma base. Então, no futuro, eu não vou ficar cobrando Git, Slack, essas coisas. Eu vou ter que mudar o curso para tentar abranger tudo, levar os mais interessados o mais longe possível, e aqueles que não têm tanto interesse na área, aprender o fundamento, pelo menos né, o básico para trabalhar. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é o Thiago, né, foi o último que respondeu, é o único experimental, o resto é tudo teórico, a princípio, é isso? Alguns não têm IC, né, mas além do Thiago, mais alguém vai para uma linha mais experimental? Eu sou experimental. Gabriel, eu esqueci, Gabriel, você está trabalhando com quem mesmo? Com o Djalmir. Com o Djalmir, verdade, desculpa. Verdade, então o Thiago e o Gabriel. Isso é outra coisa que é diferente, né? Eu recebo nesse curso mais o pessoal teórico. Então, aqui para os experimentais, a gente tem que ver também o que é interessante para vocês, né? Que tipo de coisa vocês imaginam que a programação vai ser útil para os experimentos de vocês? Sabem responder? Por enquanto, eu não tenho muita certeza, já que tem muito software que faz basicamente tudo que a gente precisa. Uhum. Sim, tem muito software, mas sim. Eu digo o seguinte, eu trabalho com vários grupos experimentais e muitos deles desenvolvem códigos próprios também para fazer coisas adicionais, né? Então, essa parte experimental faz Fourier o tempo inteiro, né? Então, saber muito bem trabalhar com transformada de Fourier às vezes é útil. Às vezes você tem um código que faz as coisas, mas né, você não consegue manipular tudo. Então, você conseguir manipular as coisas por conta própria é interessante. Ou, às vezes, simplesmente para você entender melhor o que um código faz, vai ser útil.
ou para fazer scripts de manipular os arquivos, né, combinar os seus dados, tem várias coisas que podem ser úteis, é uma questão de ser criativo. Outra coisa, uma coisa que a gente não vê nesse curso, por falta de recursos, basicamente, é trabalhar com Arduino, por exemplo. Se a gente tivesse Arduino, podia fazer um código ou outro para capturar dados do Arduino. Podia ser um projeto, né? Vocês têm Arduino em casa, não? Vocês dois experimentais, principalmente? Não. Nenhum dos dois? Não, também não. Tá. Se alguém tivesse Arduino, eu não tenho aqui, né? Então não conseguiria ajudar muito. Mas poderia fazer um projetinho de capturar dados do Arduino e fazer alguma coisa interessante. Mas tentar fazer alguma estrutura de experimentos, né? Tem um professor, por exemplo, que fez um código para o laboratório de Física 1, por exemplo, para aqueles experimentos que vocês fizeram, né? De deixar a bolinha cair, pegar o tempo inicial, o tempo final. Dá para fazer isso com o Arduino e fazer o código em Python para fazer a captura de dados, coisas assim. Tem várias coisas. Um outro projeto que é interessante, vou marcar aqui só para eu lembrar, que ninguém falou, é o OpenCV. Vocês conhecem o OpenCV? Ninguém Não, conhece? eu não conheço. Tá. O OpenCV CV é de visão computacional. Ele é um código fantástico, ele tem um pouquinho de machine learning dentro dele, mas eu nunca usei essa parte de machine learning dele. Que é para reconhecimento de face, reconhecimento de padrão, filtros, tem várias coisas interessantes. E a gente podia ver um pouco do OpenCV também, mais para o final do curso. Ok. Certo. Bom, isso aqui me deu uma visão geral dos interesses de vocês. Acho que me ajuda a bolar os projetos. Aí eu vou passar uma lista de possíveis projetos na semana que vem, tá? Até quarta-feira que vem eu listo tudo aqui. E aí eu vou pedir para vocês também procurarem por conta própria. Vai para a internet, vai para o Google e digita Computational Physics em inglês, tá? Em português tem muito pouca coisa. Procura Computational Physics e procura páginas. Na minha página vocês vão ver algumas, né? Tem uma página que é o NumPhys, que é bem interessante. Deixa eu abrir ela para vocês verem aqui. Vou abrir só essa daqui para não gastar muito tempo. Vocês vão encontrar outras lá, mas só para dar uma ideia. Aqui. Então, essa página aqui é Computational Physics with Python, né? Então, muito útil para a gente. E vocês virem aqui em exemplo, eles têm vários projetinhos que eles desenvolveram, que tem os códigos todos aqui. Então, algumas coisas podem ser úteis para vocês descobrirem possíveis projetos ou para tirar dúvida e por aí vai. Então, tem um pouco aqui de mecânica, pêndulo, né? A gente vai fazer o pêndulo duplo e tal, né? Coisas que a gente provavelmente vai fazer. Alguma coisa de termodinâmica, tá? Equação de calor e tal. Astrofísica, esse aqui é um projeto que eu sempre passo, que é a dinâmica dos planetas, então tem aqui vários exemplos disso, tá? Ótica, então tem um pouco aqui de fibra ótica e tal, sei lá. Filtro de imagens com transformada de Fourier, que eu mencionei, né? Transformada de Fourier é muito usada para fazer filtros. Isso aqui eu não sei o que é. Mecânica estatística, modelo de Ising é algo que... um outro projeto que eu vou passar é o modelo de Ising, para aprender um pouquinho mais de quântica. O Ising é legal. Por aí vai, tá? Esse aqui é um pouco mais complicado. Mecânica quântica, tem várias coisas aqui, eu vou passar meio rápido. Tem bastante coisa. Tem sistemas caóticos? Tem, tá aqui em cima, ó. Tem o pêndulo duplo com caos. Sim. Então, a mecânica quântica tem muita coisa. Boa parte disso que está em mecânica quântica eu passei para os alunos no curso de quântica computacional. Tá? Algumas dessas coisas eu vou mostrar para vocês. Não tudo, porque é muita coisa, mas uma coisa ou outra a gente vai ver daqui, parecido com o que tem aqui. Eletromag, ó, quem falou de Eletromag, dá uma olhada nas coisas que eles têm aqui. Eu acho que esses de Eletromag eu já abri todos. Não sei se tem algum novo aqui que eu não tenho aberto. Mas eu acho que eu nunca gostei desses projetos de Eletromag, não. Esses aqui eu achei sem graça, mas dá uma olhada, de repente vocês gostam. Tá? Mecânica de fluidos é algo que ninguém falou, mas que é muito interessante.
Fazer dinâmica é um cálculo muito complicado e muito legal. Um projeto que seria interessante é a equação de Boltzmann na rede, Lattice-Boltzmann. É até fácil de implementar, eu acho, e ela faz uma simulação de líquidos bem interessante. Mas tem algumas complicações, né? Como eu mesmo nunca fiz, às vezes encontrar parâmetros, sistemas adequados para rodar dá um trabalhinho. Um pouquinho de química, que é quase quântica. Bom, aí daqui para biofísica eu nunca olhei, não sei o que tem aqui. Tem gente da física médica aqui, né? Se vocês quiserem dar uma olhada se tem alguma coisa interessante aqui que pode ser útil, não sei. Essa daqui eu nunca olhei. Acústica e ondas, certo? E por aí vai. Física de partículas e tal. Isso aqui eu não tenho ideia do que seja. Ok? Bom, essa aqui é uma página que tem vários exemplos de projetinhos e de códigos interessantes que vale a pena vocês olharem. Vou abrir o Pêndulo Simples só para vocês verem como é que é aqui. E tem várias outras, tá? Então, eu queria que vocês procurassem na internet por essas páginas, fizessem anotem elas, façam uma lista do que vocês acharem interessante. Na semana que vem vocês me mostram alguma coisa legal que vocês encontraram. Então, aqui tem os fundamentos, tá? A teoria descrita, a técnica numérica que vai ser implementada e aqui um pouquinho do código que ele está usando. Então, e aqui é a solução, né? O gráfico da solução. Isso aqui a gente vai fazer praticamente igual, tá aqui. Tá? Tudo que está aqui a gente vai fazer. Acho que praticamente tudo. Tem a animação também, se quiserem fazer. Tá? Então, depois a gente vê isso com calma. Bom, é isso. Então, procurem na internet, aqui nos meus bookmarks, tem várias páginas. Eu não vou passar todas para vocês, porque vários são de tópicos diferentes, eu não fiz tá aqui. Então, tem bastante coisa na internet que fala sobre isso. Então, procurem e vamos ver o que vocês acham de interessante. Isso para a semana que vem, tá? Enquanto eu vou bolando os projetos. Bom, tudo bem? Se estiver tudo bem, eu vou trocar um pouquinho de assunto agora. Alguém quer comentar alguma coisa? Ok. No formulário que eu passei para vocês responderam lá que conhecem tal e tal linguagem um pouco. E isso me deu uma ideia geral que interessante, que tem várias pessoas que sabem linguagens, um pouco de Python, outros sabem ali mais linguagens compiladas, né, Fortran e C. Especificamente Python. Algumas pessoas responderam que sabem Python, mas nunca trabalharam com bibliotecas tipo NumPy e Matplotlib. Esse seria o caso de, por exemplo, vocês tiveram um curso de programação lá na Facom. O curso foi em quê? Foi em Python, foi em C, Fortran? Em que linguagem que vocês tiveram no curso? Quando eu fiz foi em C. Tá. A minha turma foi em C também. O resto foi Python? O meu também foi C. Alguém Quando foi eu Python? fiz foi Fortran. Fortran, ok. Só que não foi aqui, foi no Campus Montal. Tá, ok. Todo mundo em C? Ninguém teve aquele curso em Python? E aonde que vocês aprenderam Python? Foi por conta própria? No PET da licenciatura? Eu fui por conta própria. Tá. Eu também fui por conta própria. No meu, eu fiz uma matéria com o Fabrício e ele pedia algumas coisas em Python. Aí teve que aprender assim mesmo. Ótimo. Ok. Tá. E todo mundo entende a diferença entre uma linguagem compilada e uma linguagem interpretada? Sinceramente, não, professor. Eu esperava que sim. Vocês tiveram aula de C e Fortran, achei que fosse mais claro isso. Quem sabe a diferença? Seria Eu acho que eu me lembro um pouco. Não, Dora não, Francisco eu não entendi. Eu acho que eu lembro, mas eu não tenho certeza se é a definição correta. A compilada, você precisa
Não, a interpretado você precisa de um programa externo que consiga executar o seu código, aí a compilada não, tipo C, por exemplo. Isso. Por aí. Bom, quando vocês fizeram o curso aí em C, Fortran, tanto faz, tá? Genericamente, os dois. Como é que vocês faziam o código? Vocês tinham um editor, né? Para escrever o código. E depois vocês compilavam o código para poder executar, né? Em Python, você já percebe, todo mundo já deve ter visto a diferença, é um pouquinho diferente, vocês não compilam, vocês escrevem o código e executam ele em algum editor aí, né? A diferença, grosseiramente, é isso. Agora, os detalhes são o seguinte, quando você escreve um código em C ou em Fortran, o seu código é uma série de instruções e, tipicamente, essas instruções estão delimitadas em funções, né? Ou subrirotinas, no terminologia do Fortran. E aí, por exemplo, em C, você tem lá uma função principal, que é a função main. Então, o seu código sempre começa pela função main e segue as chamadas que você vai fazendo lá dentro, né? Em Fortran é semelhante, de forma semelhante. Quando você compila o código, o compilador ele vai ser responsável por pegar aquele arquivo de texto seu que tem o código e transformar numa linguagem de máquina. Nesse processo de linguagem de máquina é basicamente, né, o acesso aos registradores, os comandos que a máquina entende, né? Primeiro ele converte para assembly e depois de assembly, de fato, para a linguagem de máquina, que é o binário, né, que a gente fala, na terminologia, a gente fala que o arquivo binário é o arquivo compilado, é o arquivo que está no formato que a sua máquina entende. E isso depende do sistema operacional. Quando você compila um binário no Windows, vai ser um arquivo .exe, esse é o seu arquivo compilado. No Linux, os binários não têm extensão, né? Mas ele vai ser um binário, no Linux ele aparece, quando você lista os arquivos, ele aparece com uma cor diferente, ou com um ícone diferente, tem uma identificação, não é pela extensão. Então, o binário ele se comunica basicamente com o sistema operacional. A gente fala linguagem de máquina, mas na verdade a comunicação com a máquina é intermediada pelo sistema operacional. Por isso que se você compila no Linux, não funciona no Windows, se você compila no Windows, não funciona no Linux. Porque o compilador compila para aquela máquina, tipicamente. Compila para o sistema operacional onde ele está rodando. E isso, né? E aí a comunicação é diretamente com o sistema operacional. Fazer chamadas de memória, chamadas para o processador, tudo internamente, uma linguagem mais fundamental, né? Uma linguagem mais próxima da máquina. Nesse processo de compilação, em qualquer tipo de caso, existe uma série de otimizações do código. Então, se você implementa um loop, um for, o compilador vai olhar para aquele for e vai tomar decisões. Por exemplo, se você faz um for muito simples, né? For i de 0 a 10, soma, tipo uma integral, né? Vai somando a variável lá dentro. Se o seu loop for de 0 a 10 exatamente, né, tiver um limite bem definido, pode ser que seu compilador prefira quebrar esse loop, a gente chama de unroll, né, desenrolar o loop, e ele quebra esse loop em sequências de comandos, sem ter um loop de fato. Basicamente, o próprio compilador pode eliminar a variável i, né? Em C, a gente costuma fazer assim, né? For i igual a 0, i menor que 10, i mais mais. Essa variável i, ela só é útil para carregar o seu loop, né? Então, o desenrolar do compilador, ele pode eliminar essa variável i e quebrar o seu loop em 10 comandos, por exemplo. Por quê? Porque pode ser mais rápido rodar desse jeito. E tem várias técnicas de otimização que o compilador faz para o seu código rodar mais rápido. E ele faz isso de acordo com o sistema operacional que você está usando e de acordo com o processador que você tem. Então, cada processador, i7, AMD, o que for que seja, o Xeon especial da Intel, né, mesmo se for o i3, né, o i3, i5, i7 da 10ª geração, ou da 8ª, ou da 5ª geração, são diferentes os processadores, e esses processadores têm tecnologias novas, né, cada vez que vai surgindo um novo processador,
ele explora novas tecnologias, novas instruções do processador que não existiam no anterior, tem novidades que tornam ele mais rápido. Então, o compilador, ele pega o seu código e adapta o seu código a essas instruções do processador para tornar ele o mais eficiente possível. Por isso que um código compilado sempre é mais rápido do que um código interpretado. Então é isso, né? Você escreve o código, o compilador compila, que é esse processo de otimização e de tradução para a linguagem de máquina, gera um arquivo binário, ou no Windows o arquivo exe, e esse é o arquivo que você executa depois. Se você pegar esse arquivo de uma máquina Windows, esse .exe de uma máquina Windows e levar para outra máquina Windows, fora alguns pré-requisitos, tipicamente funciona, né? Você compilou em uma, você distribui para outras. No Linux também, você compilar um arquivo numa máquina Linux e levar para outra, talvez você tenha que levar uma biblioteca a mais, né? No Windows, um DLL, que são as bibliotecas, talvez você tenha que instalar algo a mais, mas tipicamente você pode levar de uma máquina para outra o binário compilado que funciona. A linguagem interpretada, ela é diferente. Na linguagem interpretada, você tem um script, não tem um código. No dia a dia a gente fala que é tudo código, mas tecnicamente, na linguagem interpretada, o seu código é um script. O que é um script? É como se fosse um script de teatro. É uma sequência lógica de coisas que vão acontecer, né? E você vai seguir o interpretador, né? Como é uma linguagem interpretada, o interpretador vai ler aquele seu script e executar linha por linha o que está lá. Essa é a ideia. Nesse processo não tem essa compilação e essa otimização. Então, tipicamente, um script, em qualquer linguagem interpretada, pode ser em Python, pode ser em Julia, pode ser em Scilab, pode ser em Octave, MATLAB, Maple, matemática, todas essas são linguagens interpretadas. Então, os scripts são mais lentos, tipicamente. Por isso, vai ser importante, nas próximas aulas, a gente fazer uma boa revisão do Python para entender como deixar o código eficiente. A primeira coisa é a gente sempre tentar criar funções. Porque no Python existe uma ferramenta que é um compilador em tempo de execução. É o JIT, Just in Time Compiler. Tá? Esse compilador funciona da seguinte forma. Toda vez que você cria uma função no Python, no seu script, e você chama essa função, a primeira vez que você chama essa função no seu script, o Python compila a função. Ele não compila o script como um todo, mas ele compila a função que você chamou. Essa função compilada fica na memória guardada. E quando você chamar ela outras vezes dentro do seu código, ele vai reaproveitar aquela função compilada. Tá? Se você executar sem criar uma função, ele não vai compilar, ele vai ficar mais lento. Então, tipicamente, um código executando dentro de uma função roda mais rápido do que um código executando fora da função. Para códigos simples, a diferença é quase imperceptível. Para códigos mais complexos, começa a ser mais perceptível. Outra coisa fundamental é explorar os pacotes. Existem várias ferramentas, por exemplo, principalmente dentro do pacote NumPy, que otimizam o seu cálculo. O NumPy é um pacote, né, de cálculo numérico, basicamente, que ele em si é implementado parte em Python, parte em C. Então, o pacote ele é em C. Ele funciona dentro do Python, mas todos os comandos que você chama, ele por detrás está executando em C ou em Fortran, na verdade. Pode ser Fortran também, em alguns casos. Então, por exemplo, tem um comando lá dentro que é o comando sum, de soma, numpy.sum. Esse comando pega um vetor e soma todos os elementos do vetor. Você não tem que fazer o loop. O comando vai fazer a soma. O loop está implementado dentro desse comando, que é um loop compilado em linguagem C. Está lá dentro, já está pronto. Eu só passo o vetor e ele já faz o resto. Para fazer isso, o Python explora o conceito de ponteiros de C. Né? Então, quando você passa o vetor para o comando numpy.sum, ele não está copiando todos os dados, está copiando só o ponteiro do vetor, e isso é bastante eficiente. Então, se você tentar fazer um loop, fazer um for no Python, que soma os elementos de um vetor, isso vai ser extremamente lento, enquanto que o comando sum é extremamente rápido. E aí sim, se você usar o Python direito, usando as bibliotecas, fazendo as chamadas adequadamente, criando funções,
e organizando seu código muito bem, ele vai ser eficiente. Não vai ter essa perda de eficiência por não ser compilado. Mas você tem que chamar os pacotes e saber usar o Python muito bem. Se usar errado, vai ser lento. Tá? Lento, assim, criticamente lento. Impossível de usar lento para códigos complicados. Tá claro? Entenderam a diferença entre compilado e interpretado? Pode perguntar. No Python mesmo já tem uma função que é o sum, que faz a somatória de lista. Tem Isso. alguma diferença por trás do Tem. sum, do Python Tem. e do NumPy? Tem. Eu vou tentar fazer um código para a gente verificar a diferença de desempenho. Mas o sum do Python padrão... Funciona por random também, né, professor? O NumPy também tem um random, e o Python Sim. tem um random, e eu acho que o tempo do NumPy é mais rápido, né? Sim, sim. Tudo que tem no NumPy, a gente vai usar do NumPy. Tá? Se tem um equivalente fora do NumPy, não é para usar. Por exemplo, a biblioteca math, a gente nunca vai usar. A gente vai usar o seno, cosseno, tudo do NumPy. Pelo seguinte, quando você roda o sum, por exemplo, que a Dora falou, o sum do Python padrão, ele vai fazer a mesma coisa, vai pegar a lista, o vetor e vai somar os elementos, só que o sum vai usar uma única thread, vai usar um processador só. A sua máquina, todo mundo aqui deve ter uma máquina com 2, 4, 6 ou 8 processadores, né? Tipicamente, hoje em dia, 2 e 4, né, nos notebooks. Então, quando você roda o sum, ele vai rodar num processo só, que a gente chama de thread. Quando você roda no NumPy, ele roda em paralelo, em várias threads. E o número de threads depende do processador. Tá? Então, você vai ter um ganho, né? O código tipicamente é mais rápido por um fator igual ao número de threads que você tem, de núcleos que você tem. Então, se a sua máquina tem 4 núcleos, o código do NumPy vai ser 4 vezes mais rápido do que o código do Python simples. Entendeu? Isso é o que a gente chama de vetorização. Isso é uma propriedade do processador. Isso é uma das coisas que tem de otimização dentro do processador, que muda quando sai uma 8ª, 10ª, 9ª geração do processador da Intel. Uma das coisas que mudam é o número de elementos na vetorização. Tá? Essa vetorização é basicamente fazer as operações matemáticas em paralelo. O compilador faz isso para você. Ele pega o seu código e já vetoriza para explorar essa característica do processador. O NumPy também explora. Já o sum padrão, não. O sum vai rodar numa thread única. Tá ok? Mesma coisa o random. Se você usar a biblioteca random, ao invés de usar a biblioteca random do NumPy, você vai perder essa vetorização que o NumPy faz. Ok? Mais alguma dúvida? Professor, mas no Python tem o uso de técnicas de processamento em paralelo? Ou não dá para usar? Dá. Mas não é sempre que é útil, não é sempre que é necessário. Você tem 2 situações, ou talvez 3 situações. Se você está rodando na sua máquina, igual nesse curso a gente vai rodar tudo no nosso próprio computador, né, no nosso notebook, nosso desktop, que é uma máquina só. Então, se você for usar um comando do NumPy que já é vetorizado, vou tirar o compartilhamento aqui. Então, se você pega um comando do NumPy que já é vetorizado para rodar na sua máquina, e você chama lá o numpy.sum, por exemplo, que a gente está usando como exemplo, ele já vai usar todos os núcleos do seu processador para desenvolver aquela soma. Tá? Ou qualquer outra operação que seja vetorizada. Então, já está paralelizado, já está automaticamente paralelizado. Você não vai ter nenhum ganho se tentar paralelizar com algum outro pacote do Python. Tem um pacote que chama joblib. O pacote joblib é para fazer códigos em paralelo. Mas se você chamar o NumPy, isso não é necessário, porque já está usando todos os núcleos. Agora, se você tem um trecho do seu código onde você não vai usar o NumPy, por algum motivo, tem alguma operação que você quer fazer que não existe dentro do NumPy,
e essa operação não está paralelizada, você pode usar o joblib para executar em paralelo. Então, o joblib tipicamente vai, grosso modo, a maneira com que ele funciona é você criar um loop e você chama o joblib junto com esse loop e ele executa cada elemento do loop em paralelo, né, em diversos núcleos, né, independentemente. Essa é a maneira mais fácil de executar. Funciona bem, tá? É útil, mas eu já usei para ver como é que funciona, já testei em algumas situações, mas tipicamente eu ganho mais desempenho se eu reorganizar o meu código para explorar as funcionalidades do NumPy. Tá? Então, na prática, eu nunca usei o joblib para nada real, assim, nada que eu tenha de fato precisado. Mas existe. Tá? A terceira condição, o terceiro caso que pode ser mais útil, é se você estiver rodando num cluster. Um cluster agora são várias máquinas, então, sei lá, pensa que você tem 10 processadores, 10 máquinas diferentes. Nesse caso, para você explorar o paralelismo entre máquinas, aí não é só uma vetorização, aí tem que existir uma comunicação entre as máquinas. Para isso, tipicamente, a gente usa uma biblioteca que chama MPI, que é a Message Passing Interface, né, interface de passagem de mensagem. Ela é uma biblioteca, uma estrutura que te permite trocar mensagens entre processos de diferentes núcleos, de diferentes máquinas, computadores. Um caso típico que a gente usa é para fazer... deixa eu pensar um caso simples aqui. O caso mais tradicional é a equação de Laplace, mas aí eu vou gastar um tempo explicando a equação de Laplace. Vou falar um caso mais simples. Imagina uma dinâmica de um gás. Então você tem várias moléculas do gás, pensa em bolinhas para simplificar. Então tem várias bolinhas, gás ideal. Essas bolinhas estão andando no espaço com uma velocidade, elas vão colidir. Se elas colidem, elas, né, têm uma colisão elástica e trocam de direção. No caso mais simples possível, né? Então, se eu quiser fazer uma animação, uma simulação desse gás, e eu quiser fazer isso para um número de partículas gigantesco, né? Eu posso quebrar o meu volume, ou vamos pensar em área, né, que é mais fácil. Eu tenho uma área gigantesca, que é a simulação do meu gás de partículas. Eu posso quebrar essa área em sub-áreas. Pensa numa grade, tipo um jogo da velha, né? Uma grade de 9 elementos, 3x3. E eu posso jogar cada uma dessas 9 grades numa máquina diferente, rodar em 9 máquinas diferentes. Então, à medida com que a partícula está andando dentro de uma dessas sub-áreas, a minha máquina dá conta de fazer a simulação, uma máquina, né? Vai fazer a simulação da dinâmica delas, as colisões, tudo dentro de uma máquina só. Agora, na hora que uma partícula chega na fronteira de uma sub-área com a outra, ela vai trocar, né? Ela vai chegar, vai cruzar a fronteira, vai trocar de uma região para outra. Em termos da nossa organização dos computadores, trocar de uma região para outra também implica trocar de computador, né? A minha simulação que estava no computador 5, agora tem que ir para o computador 8, sei lá, né? Tem que trocar de computador. Então, o MPI faz isso, permite que os computadores, o mesmo processo rodando em vários computadores, possa trocar mensagens. Então, a mensagem, nesse caso, seria falar, olha, o computador 5 está dizendo para o computador 8 que a partícula que estava aqui agora está aí. E a velocidade dela, a posição dela é essa. Segue a dinâmica daí em diante. E vice-versa. Tá? Então, o MPI faz isso. Você divide o seu código num trecho que roda num computador, em cada um dos computadores, individualmente, e um trecho que lida com as interfaces, com as mensagens, troca de mensagem entre os processadores para gerar essa dinâmica. Tá? Esse passei um exemplo bem simplificado, tá? Mas porque era fácil de explicar. Sacou? Esse é o MPI. Não, entendi. E esse sim vai além do NumPy. Esse vai bem além do NumPy, tá? Uhum. Obrigado. Eu acho que eu fugindo um pouco do assunto, mas uma época atrás eu estava lendo um livro de física, computação quântica. E um dos modos de explicar, mais ou menos, foi parecido. A computação quântica tem alguma coisa a ver com isso, de separação do código? Não. Tem a ver com paralelismo.
mas não com a separação do código em si, tá? A computação quântica, ela é intrinsecamente paralela. Não sei se eu consigo explicar de uma forma razoável agora. Preciso preparar. O exemplo que ele tinha dado é que um computador clássico, se você tivesse uma sala cheia de pessoas e você tivesse que descobrir uma informação, o clássico você perguntaria uma para uma, enquanto o quântico seria você gritar e a pessoa que levanta. E eu fiquei muito confusa com isso e não sei. Entendo. Eu concordo que é confuso pelo seguinte, por isso que eu não quero dar uma resposta completa agora, porque tipicamente o pessoal nas palestras fala essas besteiras, né? Eles falam essas... É um conceito complicado, tanto de entender quanto de explicar, e qual é a origem desse paralelismo quântico, né? E essas respostas, assim, desse tipo, elas não esclarecem nada, porque são muito superficiais. O paralelismo, ele surge por conta do estado de superposição, né? Sim, mas e daí, né? E do emaranhamento entre os estados, né? Isso, mas como é que você explora e como que isso participa do algoritmo? Como que de fato isso acontece? É por isso que eu peguei a matéria da Liliana, para entender um pouco. Isso, então, é complicado, Dora, tá vendo? Não é uma resposta fácil, por isso que eu não quero tentar dar uma resposta muito completa aqui não, porque senão eu vou falar besteira, eu tenho que preparar, dar uma revisada em algumas coisas para dar uma resposta correta. Mas basicamente a ideia é a superposição. Então, quando você está no nível mais básico do computador, você tem lá nos registradores da memória os bits. E cada bit é 0 ou 1, né, no computador. Então, quando você vai fazer por exemplo, você vai armazenar um número na memória, um número inteiro, vamos pensar no número inteiro, o número, sei lá, 42. Então, ele vai ser quebrado num 42, você vai escrever em binário, uma sequência de zeros ou uns, e cada um desses números zeros ou 1 vai ficar num registrador da memória, que você vai ter lá, se for uma máquina moderna, cada número inteiro vai ocupar 64 bits. Aí você tem lá um tanto de números inteiros que você consegue armazenar em 64 bits. Mas cada bit é 0 ou 1. Então você vai, digamos que você quer somar dois números, sei lá, 42 mais 5, para dar 47. O processo dentro do processador é o seguinte, lá em código assembly, por exemplo, o que vai acontecer não vai ser um comando do tipo A igual a 42, B igual a 5, C igual a mais B. É mais ou menos isso, só que um pouco mais complicado. O comando vai ser bem mais específico. O código assembly vai dizer salve, né, um comando que diz para o sistema operacional, salve no registrador R1 o número 42 em binário. Salve no registrador R2 o número 5 em binário. Chame a operação de soma atuando em R1 e R2 e salve em R3. E aí a operação de soma é uma operação que já está implementada dentro do processador, fisicamente, em hardware mesmo, que atua nesses registradores, que são elementos de memória dentro do processador, que faz operações que são basicamente operações lógicas, tipo OU e E, né? AND, OR, SHOR. Essas operações é que fazem a soma lá dentro e resultam na soma de dois números. Tá? E são operações que atuam bit a bit. Então, você tem lá os 64 bits que descrevem o número 42, os 64 bits binários que descrevem o número 5, e eu vou atuar par a par, né? Um bit de cada um desses registradores, um por um, nas atuações binárias, e salvar no registrador R3, um por um, e o final vai dar 47 em binário. Então, é uma atuação desse tipo. Agora, imagina a situação em que os seus bits não são mais clássicos, mas os seus bits são quânticos. Então, aquele bit que antes era ou 0 ou 1, pode ser uma superposição de 0 ou 1. Então, o seu número, o seu registrador R1, não armazena uma única informação, não armazena simplesmente o número 42. Ele armazena um elemento que é muito mais complicado, ele armazena um elemento que
sei lá, que tenha 64 qubits, né, que são os bits quânticos. Esses qubits não são só 0 e 1, são algo mais complicado. É uma superposição de 0, cada qubit é uma superposição de 0 a 1, essa superposição pode ter uma fase qualquer. Então, você tem infinitas possibilidades ali dentro. E no R2 é a mesma coisa. Agora, o que é isso é a origem, tá? Essa superposição é que vai dar origem ao paralelismo. Agora, o que é complicado é o que significa soma nesse caso. Tipo, você vai somar duas superposições e depois você vai fazer uma observação. Então, o que você salva no seu registrador R3 não é o 47, mas é o resultado dessa soma de superposições, seja lá o que isso quer dizer. E depois vai ter uma operação que é a medida. E essa medida vai colapsar a função de onda. E nesse colapso existe aí uma medida estatística do que está acontecendo. Então é algo muito mais complicado. E é difícil de explicar porque os algoritmos que exploram essas ferramentas de superposição e de emaranhamento são algoritmos não clássicos. Então a gente não vai fazer um loopzinho, a gente não vai resolver uma equação diferencial com um computador quântico. A gente não vai fazer uma integral. A gente vai resolver outros tipos de algoritmos. Então, para entender qual é a origem da superposição, a gente tem que discutir que tipo de algoritmo o computador quântico resolve, que são completamente diferentes. Então, é uma resposta muito complicada, e aí, para evitar a resposta complicada, o pessoal dá essas respostas superficiais que as pessoas fingem que entendem. Entendeu? Entendi. O livro é bem confuso nesses pontos, e tecnicamente é um livro para leigo. Exato, é um livro para... eu sei como é que é. A minha sugestão é faz o que o Hélio falou, o curso da Liliana, aí vai ter um pouco mais de aprofundamento. Tem uma página de um colega meu que trabalha com isso, é o James Wooten. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu achei interessante porque no livro tinha um exemplo de código que era um exemplo que a gente fez em mecânica estatística. Era bem parecido. Que era dois dados que você joga e aí faz a probabilidade das opções que vai sair. E era bem parecido com o que a gente já tinha feito em mecânica estatística no Python. Aí eu achei bem interessante isso, só que eu fiquei meio que na dúvida sem entender. Eu não consigo dar uma explicação muito completa. Eu achei o blog desse meu colega aqui, do James Wooten. Eu vou mandar o link aqui para vocês darem uma olhada depois, tá? É interessante, tá? Tem umas coisinhas aqui, ele tenta explicar um pouco melhor, dar exemplos e tal. Mas a única maneira de entender mesmo é estudando um pouco mais profundamente, tá? Ok. Bom, gente, por hoje era só essa discussão que eu queria ter, conhecer um pouco mais vocês para preparar o que eu vou fazer de diferente esse ano no curso. Uma última pergunta, eu esqueci de perguntar no começo, na verdade. Vocês instalaram o Anaconda ou alguma outra distribuição do Python? Está todo mundo com o Python funcionando? Está tudo em ordem? Sim. Alguém não? Tá tudo certo, né? Ok. Então tá. Outra coisa, posso me comunicar por e-mail com vocês também? Agora no começo, principalmente, enquanto a gente não organiza aqui as plataformas direito, posso mandar alguns e-mails com alguns links, algumas coisas, tá? Beleza. Então eu vou organizar as plataformas, né, o Slack, essas coisas todas, e vou mandar por e-mail as informações e esse link, por exemplo, do blog do meu colega, já mando no e-mail também, para não perder. E aí, então, na semana que vem, a gente vai começar com conteúdo mais específico. Eu vou passar uns vídeos para vocês verem já de introdução, tá? E vou pedir para vocês seguirem os tutoriais. Então, abro a minha página principal lá, que tem o livro, aquele azulzinho lá, né? Que é o que eu estou transcrevendo tudo para lá. E deem uma olhada na introdução ao Python e ao Matplotlib. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na semana que vem vai ser integrais e gráficos, tá? Eu vou passar um exercício, eu vou passar já o exercício, já nesse e-mail já mando tudo isso, tá?
O exercício vai ser basicamente para vocês fazerem integrais numéricas, que vocês devem ter visto em cálculo numérico, né, imagino. Método trapézio, método de Simpson, esse tipo de coisa. Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma integral numérica de alguma função interessante e a gente vai tentar analisar o erro dessa integral. A gente vai variar, quando você faz a integral numérica, tem um passo de integração, né? O tamanho do trapézio, por exemplo. E aí a gente vai variar o tamanho do trapézio e vamos graficar o resultado como função do tamanho do trapézio, da largura do trapézio. Quando a largura for muito pequenininha, teorema fundamental do cálculo, né? A soma vira a integral. Mas uma largura finita é uma aproximação. Então, quanto mais fino você faz esse trapézio, mais preciso é o seu resultado. E a gente vai tentar entender esse resultado na aula que vem. Eu já vou passar para vocês fazerem antecipado. E se vocês acabarem tudo até a aula que vem, a gente segue com outras discussões, tá? Esse é o que eu digo que é um código mais simples, né? Uma introduçãozinha mais simples que eu acho que todo mundo vai saber fazer, mas vai ser útil para eu saber se todo mundo saca alguns fundamentos aí. Aí eu ensino a fazer os gráficos na semana que vem e tudo mais. Tem uma pergunta no chat aqui que eu perdi. Peraí, o que é? Francisco perguntou se pode usar o Google Colab para executar os códigos. Pode, Francisco. Eu não sou muito fã, não. O Google Colab ele é um pouco lento, mas depende da máquina que você for executar, né? Se o notebook for mais velhinho, pode ser que o Colab seja rápido. O único problema do Google Colab, você tem que ficar esperto, é que eu não sei qual é o período que os arquivos ficam salvos lá, né? Ele é uma interface tipo Jupyter, o seu código fica salvo sempre, mas quando você salva os dados em arquivos, seja figura, seja arquivos de dados, .dat, CSV, que a gente estava falando antes, esses arquivos não ficam salvos por um tempo indeterminado. Você perde, depois de um tempo, o Google apaga esses arquivos. Eu não sei quanto tempo que é, tá? Então, só fique esperto com relação a isso. Mas pode sim, se alguém mais quiser usar o Google Colab, a princípio pode usar. Mas você não consegue instalar o Anaconda na sua máquina? Tem algum problema usar localmente? O computador não aguenta? Como é que tá? Não, é que eu tô com um problema aqui no HD do meu notebook, aí para evitar qualquer coisa de eu instalar o Anaconda e, sei lá, perder os arquivos, aí eu pensei no Colab. Eu digo pelo seguinte, eu vou discutir isso na semana que vem com mais calma, mas a gente tem várias interfaces, né? Tem o Jupyter, tem o Spider, alguém falou aqui que usa o PyCharm, tem o Visual Studio Code. Eu só uso, para deixar claro, eu só uso o Visual Studio Code, mas ele dá um trabalhinho de aprender. Então, para esse curso de introdução, eu prefiro usar o Spider e o Jupyter. Mas eu recomendo que todo mundo no futuro aprenda a usar o Visual Studio Code. O PyCharm eu não gosto, tá? Eu admito que ele é muito útil para projetos gigantescos, mas para coisas pequenas ele é um canhão desnecessário, muito pesado. Mas só para o Francisco falar aqui, o Jupyter ele é muito legal, mas ele leva a más práticas, te ensina a programar mal. E eu preferia usar o Spider, ou, né, basicamente você tem duas estruturas, você pode programar em Jupyter Notebooks, né, ou você pode programar em arquivos.py, né, arquivos texto padrão. E eu prefiro fazer sempre as coisas no arquivo .py padrão, né, e deixar o Jupyter só para fazer figura, para fazer os gráficos. Então, eu vou rodar o meu código, eu rodo o grosso do meu código, a parte lenta, né, a parte de cálculo mesmo, eu rodo num arquivo .py. Em geral, eu rodo num cluster, por exemplo. E deixo rodando, demora horas meu código para rodar. E o código, no final, salva os dados num arquivo texto. Aí acabou de rodar, aí sim eu abro um Jupyter ou algo parecido com o Jupyter, e eu faço as figuras do Jupyter, porque aí é mais interessante, porque você faz o código, já vê a figura ali na hora e tal. Mas eu separo essas duas etapas. E eu vou recomendar que vocês separem essas etapas também. Façam a parte de cálculo num código .py e a parte de figuras num código Jupyter, por exemplo. Tá? E essa organização é importante. Então, se você trabalhar só com o Google Colab, só vai ter o ambiente Jupyter, não vai ter o ambiente .py. Entendeu? Por isso que eu não gosto muito. Mas se tiver algum problema no computador,
beleza, vai, segue no Colab até ter tranquilidade para rodar na sua própria máquina. Tá ok? Bom, gente, acho que por hoje é isso. Então eu vou mandar o e-mail com a lista e as informações, e aí eu espero que vocês... Eu quero que vocês tentem fazer tudo antecipado para quarta-feira, tá? Vai ser pouca coisa, não vou passar nada em excesso, mas a ideia é ver se todo mundo está se virando bem com o Python e identificar onde tem dificuldades. Aí na quarta-feira eu vou entrar em detalhes do Python, se todo mundo estiver bem com os fundamentos que vão aparecer nesse primeiro exercício. Certo? Se alguém tiver dificuldade, aí eu volto um pouquinho atrás e a gente discute alguma dificuldade. Só uma pergunta, Gerson. A gente entrega a lista por e-mail? Ou não precisa entregar a lista? Essa não, lista. A lista... Não, vai entregar assim. A lista vai ser tudo pelo Google Classroom. Ah, é verdade. Verdade. Beleza. No e-mail eu vou listar tudo isso para ninguém se perder. Vou passar todos os links, todas as informações, aí fica salvo no e-mail. Tá bem? Beleza, então. Fechou, gente? É isso aí. Até mais. Até quarta-feira. Até, boa noite. Até. Até, tchau. Tchau, tchau.